Nós estamos numa sequência de uma série de mensagens sobre o caminho da fé, sobre essa proposta que nós lemos em Gênesis. Abra a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, e Deus chama um homem para andar com ele, e em cima disso a gente está conversando algumas coisas. Nós falamos aí algumas coisas, mas vou continuar, daqui a gente vai seguir, vai ser muito legal. Mas Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem e traz para ele algumas coisas. Em cima desses dois versos, tem coisas simples que eu e você, nós precisamos ficar ligados. E Deus, ele trabalha da mesma maneira. Ele não fala com uma pessoa do nada, sabe? Deus, quando encontra contigo, não é do nada. Ele tem uma proposta, ele tem um plano, ele já tem tudo preparado para a tua vida. Diga aleluia. Ele não chega para você para te olhar assim. Chegou perto de você, você respondeu essa voz, é isso que eu estou falando. Essa característica é demais, gente. Aí está escrito: disse o Senhor a Abrão, verso 1 de Gênesis 12. O que está escrito? Sai da tua terra. A proposta de Deus. Deus não chega para ele e fala assim: olha, cara, você fica à vontade, tá? Ele tem um plano. Deus, alguém sabe que Deus é Deus? Sentado num trono. E o resto? O resto é o resto. E se encaixa diante do propósito dele. A deturpação desse mundo e do qual nós vivíamos antes, sem essa verdade, é que eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu que determino a minha vida, quando na verdade não é isso. Nele nós fomos criados, tudo foi criado para ele. Diga aleluia. E são frases, são coisas tremendas, né, gente? Então ele diz assim: disse o Senhor, chegou para Abraão e falou: cara, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, você vai o seguinte, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E daí depois diz assim: olha, de ti farei uma grande nação. Grifa essa parte, porque hoje eu vou falar sobre isso. De ti farei uma grande nação, é a proposta de Deus. Você que está nos acompanhando aí, pega aí para você ler também. E olha, ainda diz assim: eu vou te abençoar. Meu Deus, eu vou te engrandecer. Ou seja, em outras palavras, de maneira simples, entenda isso, gente, eu vou fazer com que você cresça, progrida e prospere, rapaz. Deus põe a mão sobre isso, Ele garante. É claro que tem a colaboração do homem, você entende isso, a gente tem conversado, a gente vai continuar. Então, se tu uma bênção, cara. Então, por trás aqui de algumas coisas, nós vamos ver, essa é a parte final, eu vou falar. Toda a programação de Deus é para que você tenha um crescimento tal, ao ponto de você ser uma bênção para quem está ao teu lado. Isso já começa dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho ou em qualquer lugar. Deus quer que você chegue a um nível de ser uma bênção em todas as áreas. Você ser uma bênção que você pode ajudar, se for o caso financeiramente, você tem uma palavra, você tem um pensamento, você tem um conselho que faz a diferença, você impõe as mãos sobre o enfermo, que o enfermo é curado, diga aleluia, porque você conhece o teu Deus, você sabe a aliança. Isso não vem do nada, gente. Essa jornada que Deus chamou para que Abraão andasse com ele é uma jornada de crescimento nele, de conhecimento, sabe? Para você ter uma ideia, Moisés também passou por isso, não conhecendo Deus, porque no início, quando Deus o chama mesmo, agora chegou o momento, vamos embora, cara, você precisa fazer isso, eu tenho uma proposta para a tua vida, e ele vai, então tá bom, eu vou lá, né? Eu vou aonde? Faraó, eu vou falar com o Faraó, vai falar com o Faraó, aí ele vai, como é mesmo o seu nome para eu falar com o Faraó? Moisés, o eu sou, diga que o eu sou te enviou lá e tal. Quem? Como é o nome? Moisés estava meio... Hein? Por quê? Porque é uma jornada inicial, mas no final, você vai lendo um pouquinho mais, ele vai andando, e pega lá Êxodo, capítulo 33, já Moisés estava assim: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Então é uma caminhada, gente, maravilhosa, porque é uma caminhada de conhecimento, é uma caminhada de relacionamento. Escreve isso aí. O caminho da fé é um caminho de relacionamento. Deus não chamou o homem para ser religioso, ok? Religioso é aquilo que o homem faz para Deus, achando que o conhece, achando que anda com ele. Não é isso, certo? A verdadeira vida cristã não é uma vida religiosa. Andar com Deus não é religião, diga amém, é isso aí. Mas é um relacionamento. Então, algumas características desse caminho da fé eu havia compartilhado, vou mandar aqui para você, passando os versos que eu li. A primeira coisa é essa, a gente continua. O caminho da fé começa com uma chamada. Deus é um Deus, escreve isso, pessoal. Pastor, será que ele sabe que eu existo? Ele conhece meu nome? Ele não sabe da minha situação, eu estou passando dias e tal. Eu quero te falar, Deus sabe tudo, de cima a baixo. Ele já sabe o final.
Ele já sabe tudo. Conhece, sabe o teu nome, te chama pelo teu nome. Você viu ali ele confundindo? Peraí, como é o nome desse menino para eu chamar ele? O Ângelo, Léo, fala aí comigo. Como é o nome do garoto? Não, sabe o nome. Ele te conhece pelo teu nome. Porque Deus é um Deus pessoal. A chamada dele, nós temos um trabalho coletivo como igreja, como uma proposta, que nós temos uma visão que Deus nos chamou para trabalharmos juntos. Mas em termos de pessoalidade, ele é pessoal, ele te chamou com um propósito. Ele já começou e terminou o teu propósito. Diga amém. Para pensar, gente, isso é maravilhoso. Justamente porque ele terminou, você não precisa ficar naquela insegurança. E aí, será que tem um depois? Será que tem um amanhã? E como é que vai ser mês que vem? E se faltar? E se o governo cair? E se aquilo outro acontecer isso? Se a gente entrar na... Não. Você está no reino de Deus. O que Deus programou para a sua vida vai acontecer. E você percebe que há uma programação aqui de bênção, gente, porque ele disse, te abençoarei. Eu disse isso para vocês, você deu uma lida lá em Gênesis 24, verso 1, está escrito lá que ele terminou muito bem, Abraão, você também vai terminar bem. Fala para o teu irmão, você vai terminar bem, rapaz. Então, esse é um assunto importante. Está dando para pegar isso aí, não está, gente? Então, é uma chamada pessoal. Então, em relação a essa chamada pessoal, guarde isso, 4 características estão aí ligadas a essa chamada. Vamos picar esse bifinho aí para você comer legal. Alguém gosta de um bifinho picado? Estou picando a carninha, estou tirando a gordura da picanha, estou deixando ali na... aleluia! Agora mete o garfo. Muito bom, então vamos nessa. Meter o garfo agora na primeira, a chamada precisa ser reconhecida. Eu creio que eu iniciei falando isso, mas quero terminar. Eu preciso reconhecer essa chamada. A voz de Deus, ela precisa ser reconhecida. Vá comigo a João, o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Olha que declaração é essa. No verso número 10, falando do verbo, e nós sabemos que o verbo é Jesus, ele é a palavra viva. O verbo estava no mundo, olha as declarações, vai lá, gente. O mundo foi criado por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Verso 11 é mais triste, mas ele veio para o que era dele. Mas os seus não o receberam, pelo simples fato que não o reconheceram. Há muitas vozes, gente, que interferem na vida pessoal do homem, mas existe uma voz que, se for respondida, essa voz abençoa ele de cima a baixo. É a voz de Deus, é a voz da pessoa dele, diga aleluia. Sabe, João capítulo 10, anote aí, há muitas interferências nisso aí. João capítulo 10, lá no verso 1 ao verso 5, aquela comparação sendo Jesus o bom pastor, e o bom pastor pega as suas ovelhas, aquelas que então são dele, é o teu caso, se é de Jesus, diga aleluia. Então, ele pega essas ovelhas e agora vai adiante, e as suas ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Ok? E no verso número 5 diz lá, elas não andam atrás do estranho, não. Elas não seguem o estranho porque não reconhecem, essa voz não é a voz de Deus. Então, uma coisa interessante sobre isso, eu queria que você anotasse de maneira simples, veja, a palavra é simples, mas isso aqui é importante, e eu quero chamar a tua atenção. Para começar, a voz de Deus para a tua vida é esse livro. E hoje, nos dias de hoje, cada vez mais eu vejo pessoas da igreja do Senhor, novas criaturas, não valorizando mais esse livro, não lendo mais, não levando para a igreja. E me admiro, muitos líderes não estão usando mais esse livro. Usam qualquer coisa, pensadores, frases bonitas, românticas, intelectuais, faz um jogo, não sei o quê, fala isso, aquilo outro, bacana. Que linda mensagem, que não faz o menor efeito, porque não tem o poder de Deus. Paulo diz assim, não me envergonhe, anote aí para você ler, você tem que ler, tudo aqui, bota os versos, leiam, Romanos 1, está lá no verso número 17, lá Paulo diz, eu não me envergonho, 17 não 16, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação, para a transformação. Essa palavra é sozo, ela é tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida está nessa palavra, a manifestação dele na tua vida está nessa palavra, para todos aqueles que creem,
para aqueles que ouvem, vão responder essa chamada. Então, gente, isso aí é uma coisa importante. Você tem que ver, quando você lê a Bíblia, você respeitar e valorizar o que Deus te fala. Isso aqui é Deus falando contigo. Eu tive que aprender isso também. Mas todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, eu já estou dizendo para mim mesmo: agora Deus está falando contigo, cara. Diga amém. Então não tem página para tirar, nem nada disso, não é aquilo que me agrada, nem nada, porque esse livro é um livro de correção, é um livro de ajuste, é um livro que me abençoa à medida que eu me entrego a essa transformação, e nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo abençoados. Que troca boa, né? Elinho, transforme-se que eu te abençoo. Aleluia! Então é assim o processo de Deus, é esse o trabalho que Ele faz. Então a voz de Deus é a sua palavra. Repita comigo: a voz de Deus é a sua palavra. Então, esse caminho, ele exige que eu reconheça essa voz. Não tem como. E essa voz é uma voz direcional, óbvio. Todo esse livro, quando fala comigo, já mostrou uma direção para a tua vida e para a minha. João capítulo 14, a gente compartilha muito isso na escola, porque a gente ensina sobre ser guiado, dirigido por Deus. Mas eu quero te falar sobre isso aí. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele não é só a verdade, não é só a vida, Ele é uma direção a ser seguida. Então esse livro, que é a palavra viva, que é Jesus, é uma direção a ser seguida. Então toda a voz de Deus para mim e para você já mostrou uma direção. Coisas simples, o que está escrito direciona a tua vida. Diga amém. Direciona para quê? Para essa jornada, essa caminhada com Ele, o caminho da fé, esse caminho que me abençoa de cima a baixo. Então guarde aí os estágios, porque isso vai acontecer. Ouvir, reconhecer e entender a chamada é o começo. Eu não posso caminhar simplesmente pelo fato que eu quero. Não é só eu quero, muito mais do que isso. É uma voz, é uma resposta, que nós vamos passar agora adiante sobre isso. É o começo dessa jornada. Segunda coisa sobre isso. Então, são três características dentro dessa chamada, né? A chamada, segunda, anote, ela precisa ser respondida. Ah, que legal. Por quê? Interessante, né? Você sabe, há muita voz de Deus sendo reconhecida, mas também há muita voz de Deus não sendo respondida. O que significa: tome cuidado, estou te falando por experiência e estou te ajudando a você ser uma pessoa vencedora e abençoada. O que você ouve de Deus, responda, porque se não responder, Ele não pode se manifestar. Alguém está pegando? E nem sempre o que Deus nos fala é agradável para a nossa carne, ou de repente não está em linha com o que eu quero, o que eu acho, ou na minha insistência. Mas a pior coisa que pode acontecer para um povo de Deus, acabamos de ler uma passagem que fala sobre isso, lá no Salmo número 81, é nós ouvirmos, sabemos que é a voz de Deus, eu sei que Ele fala comigo, eu tenho reconhecido, eu sei, mas eu não respondo a essa voz, gente. Não dá certo, eu sei, estou nessa estrada há muitos anos, tem muita gente na igreja com a vida paralisada, sem gosto, sem alegria, frustrada, perdido, não sei nem porque está dentro da igreja, porque não tem respondido, não dá certo. Você sai do fluxo, do mover de Deus, entende? É como se existisse uma canaleta, se é que eu posso dizer assim, onde flui aquela água, você está ali, vamos dizer, você desce naquele toboágua, aleluia. Alguém gosta de um toboágua assim ou não? Hein? Olha, já levantou a mão, né? Tu gosta, né? Então, tu desce naquele toboágua, funciona, meu irmão. Agora vai descer fora do toboágua, hein? Não sei nem se tem lugar para tu descer. Mas eu tenho que responder. Há um fluxo de Deus, gente, há um mover de Deus na sua palavra, nessa jornada, nessa caminhada. Olha só, deixa eu te falar, Deus tem programado todos os dias da nossa vida. Ele sabe todos os dias de sol e de chuva. Hein? Todos os dias que nós vamos enfrentar lutas, né, que provam a nossa crença, faz a gente crescer. Ele tem tudo programado. O que depende da minha vida para entrar nessa jornada e ver exatamente a proposta que Ele disse para Abraão, para a tua vida e para a minha, é responder. Por favor, você que é membro dessa igreja, você tem aprendido, o Espírito Santo fala contigo, você que nos assiste, olha só, responde o que Deus tem falado contigo. Não meta isso debaixo de um tapete, não finge que você não ouviu.
Mas eu estou de mal, eu quero isso, Deus está me falando outra coisa. Sai dessa lama, jacaré. Para de criancice, rapaz. Que maturidade é essa, rapaz? O que Deus tem programado é bênção. É você colocar a mão e as coisas darem certas. Vê se eu vou sair da mão de Deus sobre a minha vida. Nem de longe tente pensar assim, não, a minha proposta ela é boa. Não, a de Deus é infinitamente melhor. E não é que Ele está restringindo, Ele não quer te segurar para que as coisas não aconteçam na tua vida. Não, nós temos que colocar o nosso coração nele, porque os nossos sonhos e tudo aquilo que a gente quer, nós temos que fazer via Ele, é o caminho dele. Tá certo? Não, mas eu conheço o caminho. Sai fora, rapaz, entra no GPS de Deus, sai fora, não vai dar certo. Ele sabe, mas eu preciso responder. Vá comigo a Mateus 22, verso 14. Durante muito tempo essa passagem, claro, ela não me confundiu, é óbvio, mas eu queria entender um pouquinho mais isso. Jesus dá uma declaração de um verso, e é claro, tem um contexto sobre isso, mas diz aí, muitos são chamados, e poucos são o quê? A princípio você pode olhar assim e falar, poxa, mas Deus faz acepção de pessoas, não é possível. Mas chama todo mundo, só escolhe, deixa eu ver, eu chamei todo mundo aqui, vou levar o Robson, vou levar comigo o Wagner, vou levar o Arley, Jacira, o resto não. Peraí, Jesus morreu na cruz do Calvário para todos. A obra dele, para todos. Ele é pai, todos são filhos, diga aleluia. O que acontece aí é a grande resposta que veio ao meu coração, e é exatamente isso. Muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. Os escolhidos são os que respondem. Alguém diga amém. É simples. Para você ver que Deus, essa lei estabelecida, do qual Ele criou você e a mim, com livre-arbítrio, poder de decisão, de escolha, de dizer, não quero, eu estou ouvindo, eu sei que é a tua voz, mas eu não quero. Não faça isso, por favor, não faça isso. Porque muitos da igreja têm feito isso, e a sua vida não anda, a vida empacada, é uma vida sem sal, sem graça, é uma vida sem prazer, sem alegria, não tem crescimento, não tem outros níveis. E Deus não pode agir porque Ele trabalha com base na sua palavra, e o cara fica lá naquela ilusão de achar que um dia as coisas vão melhorar, mas não vão melhorar nunca, porque não tem respondido o que Deus tem falado. Hello, gente, essa mensagem é de Deus, hein? Só eu me alegro com ela ou não? Eu prego para mim mesmo, porque isso sempre renova a minha mente, de saber, Elinho, eu tenho um caminho para você, amém, comandante? É isso aí, estamos nessa. É assim que funciona. Um organismo como a igreja, que é um corpo, é execução de um comando da cabeça, gente. Bota isso no teu espírito. Aprenda a crescer dessa maneira, essa dinâmica de entendimento da palavra, é assim que funciona. Tá certo? Então não tem como dizer assim, pastor, mas Deus resolveu abençoar está chovendo na horta ali do meu irmão e a minha, olha aqui, o que é isso? Não existe, não faz esse tipo de comparação. Não faz esse tipo de comparação, eu tenho que responder. E é tão pessoal isso, que Ele tem uma programação para você, que de repente não é uma programação para mim. Ele sabe como trabalhar na tua vida, Ele sabe como trabalhar na minha. Mas desde de manhã, ela falou de uma passagem aqui, se você esteve aqui de manhã, a gente está falando de família, e eu falei para ela, desde essa passagem é demais, sabia? Me fez um negócio, deu um clique aqui legal. E o clique é esse, está lá em João capítulo 21, anote aí para você ler. E Jesus, então, ele está conversando com Pedro, e Pedro chega para ele, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí de novo Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Senhor, tu está de brincadeira comigo, eu já estou ficando até bem, sim, eu te amo, apacenta 3 vezes. E aí também Deus começa a conversar com ele, algumas coisas, e aí Pedro fica naquela assim, tá bom, tu está falando da minha vida, coisa para a minha vida, vem cá, aí João aí, o que vai acontecer com ele? Rapaz, não te interessa, rapaz. O meu negócio é contigo. Deus é um Deus pessoal? Ele tem um negócio contigo, Ele tem uma proposta, tem um plano, já está tudo pronto, é teu, é meu. Tá certo? Não interessa o meu irmão, Deus trabalha o meu irmão. E que tendência é essa que a gente tem demais, né? Achar que é uma mensagem para o outro e não para a gente. Meu Deus do céu. Mensagem é sempre para a gente, diga aleluia. Porque Deus é um Deus pessoal, gente. A proposta de João, Pedro foi decapitado, segundo a história. Mas João
Ele foi um discípulo que ninguém conseguia matar, segundo os historiadores. Eu tive no museu, quando eu morava fora, foi muito legal. Eu contava sobre a história da igreja e vários assuntos sobre historiadores contando, né? Isso não tem assim fácil. Hoje na internet é bem mais fácil, né? Mas isso há 10 anos atrás. De você saber, por exemplo, a história de Tomé, por exemplo. Dizem que Tomé foi um grande evangelista que foi para a Índia, naquela época. E outras coisas que nós não sabemos muito de alguns discípulos, mas uma coisa a gente sabe sobre João, que João foi o último apóstolo a morrer. E que o cabra morreu velhinho. E que, segundo a história, tentaram liquidar com João, meteram ele num óleo quente, para ver se ele dissolvia. Segundo a história, meteram ele no óleo quente, para dissolver o menino, levantaram o menino intacto, sem queimadura. Aí a turma, gente, bota esse cara, manda ele para a ilha de Pátmos, deixa ele para lá. Poderia ter morrido, não poderia? Mas Deus tinha um plano. A gente não sabe dessa história em relação àquilo que ele escreveu, porque ele já escreveu a carta dele, o evangelho dele já numa idade avançada. Então, você entende que tudo tem a ver, né? O livro, o Evangelho de João, interessante, né? É um livro mais de relacionamento do que contar histórias sobre Jesus. É impressionante, né? Tamanho é o grau de intimidade, conhecimento que ele tinha com Jesus. Ele tinha que registrar algumas coisas tremendas, né? Determinadas coisas que não estão nos outros evangelhos. Interessante, né? Bom, isso é um detalhe. Mas só para você ver a diferença de proposta. Mas a proposta é única. Deus quer te abençoar, Ele já tem um plano para a tua vida. E se nós seguirmos, é o perfeito, é isso aí. Você vai ver sua família sendo abençoada, seu trabalho crescendo, não te faltando nada. Você vai, meu Deus do céu, aleluia. O que é isso que está acontecendo? É chuva na minha horta, amém. Fala para o teu irmão, é chuva na tua horta. Está dando para pegar? Então, infelizmente, eu queria dar essa declaração com pesar, muitas pessoas do próprio povo de Deus estão dizendo não. Ok? Não diga não para Deus, não faça isso. Não seja maluco. Você realmente é rendido, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu não sei, hoje eu compartilho isso com você. Eu não sei, eu sei bem quando Jesus entrou na minha vida, sabe? Eu sabia o que era o gosto da morte. E o que Ele fez na minha vida. Vou te falar, eu sou apaixonado, meu irmão. Ele é tudo para mim. Essa questão hoje, eu não sei se as pessoas hoje estão na igreja, elas estão mais convencidas, porque é um ambiente legal, a igreja é bacana, né? E tem uma opção de pastores que falam aí e tal. É legal, tenho escutado a mensagem, bota Deus é fiel em tudo quanto é carro e tal, mas não respondem à voz de Deus. É apenas de repente, me perdoe colocar isso, mas é um maneirismo de viver, um estilo crente. Mas que também, de repente, eu faço uma outra coisa e tal também, contribui, né? Ajuda lá, ajuda aqui, pede ali, pede aqui. Tal. Peraí, não estou entendendo. É Deus, é um relacionamento, Ele entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. Eu tinha um vazio, eu sou preenchido. Eu falei aqui no primeiro culto, que eu sou o cara mais resolvido da face da fé. Tu está olhando o cara feliz, olha para mim, pode olhar, olha aí, você está me assistindo? Estou resolvido, feliz, sei para onde eu vou, estou tranquilo. Gente, está faltando isso no povo de Deus, essa certeza, esse absoluto, essa clareza de coração, esse relacionamento, essa paixão por Deus que não acaba nunca, cada vez você tem mais fome, meu irmão. O que é isso? E você ouve, quer ouvir mais e tal, e fala disso aí, vamos, me dá isso, né? Oh, meu Deus, é bom demais. Então, esse tipo de coisa, não sei o que está acontecendo. A igreja não é um ambiente, não são músicas, é um relacionamento, gente. Eu tenho certeza que você foi conquistado por Deus, Deus te abraçou. Pastor, Deus me abraçou. Mas por um tempo eu estava com aquele fogo ardente. Mas agora eu estou apagado. Minha vida está... Pois é. Mas nós temos que cultivar essa brasa. Temos que cultivar essa brasa. Diga aleluia. E, gente, vou dizer para vocês, não é culpa de ninguém quando a nossa brasa apaga. Não é culpa do pastor que não deu bom dia, ou que é imperfeito, ou fulano de tal que não me deu atenção, aquilo outro. Nada disso é motivo e razão para nada. E muitos já estão esfriando. Não tem como. Se você esfriar, já era. Nós fomos criados para estar numa temperatura.
isso hoje, passando 10 anos, 15, 20, você tem a mesma empolgação de quando você recebeu Jesus e abraçou, continua com a mesma paixão, ou está mais inflamado, ou pastor, passou, aquele tempo passou. Não, meu Deus, se aquele tempo passou, tu está morto, chama a Santa Casa, meu irmão, tu vai... Hã? Não pode. Alguém está pegando o que eu estou falando? É uma caminhada contínua de um refrigério, de uma transformação, de uma alegria. Parece que Deus ele tem as suas porções de crescimento e níveis. É assim mesmo, sabe? Você vai entrando em outras dimensões, você fala, cara, que é isso? Aleluia, é isso aí e tal. E que é isso, rapaz? É Deus, né? Diga amém. Então, uma outra característica interessante para a gente terminar essa mensagem aí, terceira coisa, jamais deixa de existir. Abra lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 29, diz lá que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o que Deus tem para você, se eu não entrar na proposta dele, vai ficar lá a lacuna. Não será preenchido, ele não vai, peraí, deixa eu rabiscar, eu vou apagar isso aqui, porque, não. Então, são irrevogáveis, Deus não mudará, a proposta que Ele tem para você não mudará. Eu posso estar dando volta, eu posso estar atrasado, fora de compasso, está lá, mas cada vez mais que eu estou fora de compasso, eu estou atrasando o que Deus tem para a minha vida. E o tempo passa, Meu Deus, que resultados é esses que já deveriam estar... Eu vou te falar uma coisa, vou te compartilhar no meu coração para vocês. Há muitos resultados que já deveriam estar estabelecidos no povo de Deus e não está. Mas não porque não fosse a programação de Deus, é porque o homem não respondeu. Ele não pegou o negócio. Ele não insistiu nessa caminhada. Gente, essa caminhada, essa jornada de resposta, de tudo isso que a gente está conversando, dessas características, requer de nós, muitas vezes, um sacrifício. Digo para você, não tem jornada curta no contexto de... Não tem um desvio aí, não tem uma maneira mais simples, uma ponte aérea para eu cair lá. Não tem. Mas é uma jornada que te dá vitória em cima de vitória, que te faz crescer e que Deus põe a mão. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, gente. Eu não quero nada, não quero insistir na minha cabeça, não quero fazer o que está na minha cabeça. Eu quero a mão de Deus. Eu tenho a mão de Deus? Tenho tudo. Tenho a bênção, tenho a alegria, tenho o prazer, tenho o descanso, aleluia! Deus tem tudo isso programado, gente. Deixa eu falar um erro, é uma coisa desesperadora que o homem tem de resolver todo o propósito da sua vida numa palavra chamada dinheiro. Isso aí tem sido a destruição de muitas vidas, porque ele faz de tudo para encurtar um caminho ou qualquer coisa para que então ele conquiste o seu propósito, é ter dinheiro. Cara, ele arrasta um caminhão de infelicidade de muitas coisas. Quando na verdade esse livro nunca falou para mim, Alinho, o teu propósito é dinheiro. Ele falou, busca o que eu te falo, anda comigo e eu te abençoarei. Ou seja, dinheiro é uma consequência daquele que anda com Deus. Aí dá certo. Está pegando o que eu estou falando? Porque nessa outra proposta do Deus dinheiro, eu saio e me desvio daquilo que Deus tem. E por último, bota isso no teu espírito aí, quarta coisa, sobre essa chamada, a chamada direciona para o propósito dele. Você vê, olha o que está escrito, vamos voltar lá a Gênesis, só para a gente terminar, e no próximo domingo eu quero continuar nisso aí, nesse propósito, que eu vou te falar umas coisas que vai te ajudar. Mas veja, queridos, está escrito aí, olha só, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de ti, grifa, farei uma grande nação. Bacana, pergunto para você, Deus faria de Abraão uma grande nação se ele não respondesse, não andasse? Não. Se ele dissesse, tá louco, estou fora dessa aí, Deus ia ter que arrumar outro com aquela chamada que ficou incompleta. Tá certo? Olha a nossa cooperação nesse trabalho, gente. Ela é importante demais. Tem essa noção que Deus não trabalha sem você. Ok? Eu não trabalho sem Deus e Ele não trabalha sem mim. Então, nós estamos cooperando juntos, nessa obra juntas. A proposta é dele, o plano é dele e eu vou ali, deixando, permitindo, me entregando
e Ele tem tudo preparado para uma vida abençoada. Nos momentos certos você encontrará as coisas certas que você tanto deseja. Um bom casamento, uma boa família, uma esposa, talvez uma mulher, um marido, um futuro filhos, propostas de trabalho e situações adiante que são sonhos e coisas. Só andar com Ele, que isso tudo vai ser linkado. Diga aleluia. E é óbvio, a voz dele, muitas coisas, fala para nós nos prepararmos. Tem muitas coisas envolvidas. Vamos conversar mais sobre isso, sobre o propósito de Deus, no nome de Jesus. Amém, gente?